nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Vocês já estão vendo que hoje eu tenho um convidado de garbo e elegância, craque do Leão Azul de Antônio Baena. Eu estou com Douglas Ricardo Packer, meia armador, que bom falar essa palavra, meia armador do Leão. Packer, seja bem-vindo ao Enos Queiroz, meu amigo. Muito bom te ter aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, já deixando aqui um abraço para todos que acompanham aí o Enos Queiroz, né? Eu me sinto honrado aqui em estar podendo participar desse papo bacana aí. Pô, a honra é toda nossa. Galera, vocês já sabem como é o nosso papo. A gente vai bater um papo muito bacana sobre a carreira do Packer, passagens pela Europa e outros países. Não, calma. Passagem pela Europa, continente. Eu não sou burro, não. Outros países e outros continentes. Vamos falar, obviamente, de remo, de saída, de volta, de histórias. Então, tu já sabes, eu já te peço, vem com nós. Douglas Ricardo Packer, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado, a honra é toda nossa de te ter aqui. Vamos começar falando o seguinte, moleque, 17 anos, começando a jogar bola, como é que foi aparecer o convite da velha senhora da Juventus de Turim? Começa só explicando um pouquinho isso para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço novamente aí. Cara, essa história é uma história um pouco bacana para eu estar contando para vocês, porque fui pego totalmente de surpresa, né? E a gente vê que realmente quando a gente é lá moleque, pequenininho, começando a jogar, a gente já começa a ter sonhos e imaginar muita coisa, né? Na minha vida, cara, eu desde novo, todo domingo, hora do almoço, pegava meu pratinho de comida, corria para frente da TV, assistia o campeonato italiano, né? E a gente tão inocente já me imaginava um dia estar jogando lá. Cara, e com 17 anos... Isso, hein? E como é? De onde tu é? Eu sou de Indaial, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina, é isso mesmo. Cidade pequena, próxima de Blumenau, terra da Oktoberfest, acho que muitos conhecem, né? Então... Meu sonho, papai, meu sonho. Uma região muito legal, muito boa de se viver também, inclusive com muitos paraenses hoje, hein? Muitos. Inclusive, impressionante. Inclusive aqui no Pará, já desviando um pouco o assunto, só aqui no Pará, geralmente estou no Uber e tal, aí vou começar a explicar onde é a minha cidade, já conhece. Ah, Indaial eu conheço, pô, meu amigo foi para lá, o meu primo foi para lá. Então, só voltando ao assunto, cara, eu estava no Figueirense, né, na época, e tinha um empresário italiano, junto com um olheiro da Inter de Milão, que eles estavam acompanhando alguns jogadores específicos no Brasil, né, e acabou que um amigo nosso, né, do meu pai também, ele envolvido já no futebol, teve contato com esses empresários e comentou que, né, o Douglas tal estava no Figueirense e coincidentemente a gente tinha um jogo, né, era o sub-17 ainda juvenil e diga-se de passagem que eu era lateral direito nesse período, estava de lateral direita, cheguei no Figueirense como um meia armador e nesse período ali teve um treinador que começou a me utilizar de lateral, inclusive, né, eu comecei a treinar até no profissional na época com o Dorival Júnior, que eu ia como lateral direito, já no profissional do Figueirense. E eles assistiram esse jogo, né, acabei fazendo até um gol como lateral. Então eles comunicaram que teriam interesse de estar me levando para a Itália. E isso para Inter de Milão. E eu fiquei surpreso, né? Não botei tanta fé nessa conversa e depois vai entrar a Juventus na história, calma. E então passou um período, cara, e a gente ia para a Copa Juniores de São Paulo, e eu ainda era juvenil no Figueirense nessa época, mas já estava convocado para ir pelos juniores. E aí apareceu a oportunidade de estar profissionalizando pelo Figueirense, né? Mas a partir do momento que eu me tornasse profissional pelo Figueirense, ia dificultar bastante essa minha ida, né, pro futebol italiano. Então tive que tomar a decisão ali de não me profissionalizar, né, naquele período, né? Fiquei bastante confuso de não estar entendendo, né? 17 anos, a oportunidade de estar profissionalizando com um clube de Série A no Brasil. Mas ali o meu pai, né, ele me orientou, né, graças a Deus, né, tive todo esse suporte também vindo, né, da parte da minha família. A galera acha que é fácil, né? Não, é uma decisão às vezes que tu toma, uma tomada de decisão. E muito cedo.
E muito cedo, né? Sempre muito cedo, né? É verdade, tudo muito precoce, né? E, enfim, acabou chegando essa passagem para a Itália, né? Então, o empresário italiano entrou em contato comigo, né? O Gabriele, pessoa que tenho contato até hoje, que devo muito a ele também. E ele me levou para a Itália, primeira viagem de avião, eu e meu pai, saímos de Navegante, São Paulo para Milão, saímos em janeiro. Brasil daquele jeito, 35, 40 graus. E chego em Milão, neve, cara. Tipo, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Viagem, né? Cansaço, não tinha comido, não tinha dormido, tudo era novidade, muita ansiedade. E eu aterrissei no aeroporto em Milão, me pegaram direto para o centro de treinamento, que é da categoria de base da Inter de Milão. Me levaram lá, manda o menino se trocar que ele vai treinar já. Eu falei, caramba, treino agora? E o meu pai disse, não, ele precisa descansar. Falou, não, descanso não, vai pro treino. E tava empolgado, feliz da vida, né, cara? Fui lá, me troquei, volto, treino com quem? Baresi, o irmão. São os dois Bareses, treino com o Baresi, o irmão. Então, trabalho técnico já com ele, uma partezinha física de leve, enfim, já estava em solo italiano, né? Então, eu fui para um campeonato Viareggio, né, que é um torneio bastante famoso na Itália. Ele é considerado como a nossa Copa São Paulo de Juniores aqui. Inclusive, vários clubes brasileiros já lá estiveram, né, como o Vitória, o Santos. Eu vi alguns clubes brasileiros já que foram disputar esse campeonato, né? Não é um campeonato só com clubes italianos. Clubes ingleses, clubes em geral, né? Espanhóis, clubes muito Até para eles importantes. verem a molecada, né? Até para Exatamente. ver a molecada. Exatamente. E campeonato eu joguei contra Giovinco nesse campeonato, que ele estava ainda na Juventus. Paulo Formiga Reschelli, atômica. lateral. Exatamente. Que jogador, hein? Naquela época já com aquele tamanho que não cresceu muito, mas era menor ainda, né? Nos seus 18 anos ali. Já se via um potencial que ele tinha, então acabei jogando contra ele lá também. E joguei esse torneio de Viareggio, mas até então eu não tinha ainda a minha cidadania italiana, né? Meu passaporte italiano. E ficamos em quarto lugar nesse campeonato. Perdemos a disputa de terceiro e quarto para Roma, se eu não me engano, e a Juventus veio ser campeão nesse torneio. Só que nesse período ali, os empresários que me levaram, que era o Gabriele e o Mino Raiola, famoso, não sei se já ouviste falar, empresário de Ibrahimovic, Nedved e companhia. Tá começando. O cara que está começando nesse mundo, ele tem um pouco moral. Tá pegando moral, só tem cara ruim no portfólio. Exatamente. Então, na época, eu fui através dele e nesse período. E polêmico. E o cara é polêmico, né? É um Mas, empresário com alto garbo e elegância, mas extremamente polêmico, não é? Não é ele muito, também muito. o do menino pô, que vinha para o Flamengo, meu Deus, esqueci o nome que está no Brecha, o Balotelli? É o Mino Raiola, não é? Balotelli, Pogba, aí todo mundo Isso. que vem. Essa história do Balotelli até foi o seguinte mesmo: ele pediu para trabalhar com um empresário que era do Ibrahimovic, né? Era uma referência e. Então, a partir do momento que tu chega até nesse momento, né? Com essa, digamos assim, com esse reconhecimento, são os jogadores que vão até ele, né? Não é mais ele que precisa ir atrás dos jogadores, né? Então tu chegou como E pô, representante bom, hein? foi. Cheguei, então, nesse período até ele tinha na Juventus o Ibrahimovic e o Nedved, né? Então ele tinha um contato muito forte na Juventus e já deixou claro também para De estarem ouro. acompanhando. Oi? Bola de Nedved, ouro. bola de ouro. Bola de ouro. Tem uma das fotos aí que eu tenho mais especiais da minha carreira, é uma foto que tá eu junto com o Nedved ali. Manda para mim Então, que eu vou botar para ilustrar enquanto tu estiver falando, eu boto aqui para a galera tá vendo com a gente. legal, mando sim. Enfim, eu joguei esse campeonato de Viareggio, mas eu não tinha ainda a minha cidadania, né? Não tinha meu passaporte italiano. E então, após o campeonato, né, foi conversado com a Inter, né? Teve a conversa para ver se eu iria permanecer com eles, né? Se a gente ia dar continuidade, enfim. Só que a Inter queria que eu tivesse, né, o passaporte italiano, para não contar como um estrangeiro. Então foi dado, né, a palavra não, o atleta, o Douglas, né, daqui 2, 3 meses no máximo, ele vai estar com a cidadania dele, com o passaporte. Mas a Inter disse, então, quando ele tiver, a gente volta a conversar. E com o Mino Raiola não se brinca, né? Ele falou, então, tudo bem, a gente conversa depois.
E foi aí que eu fiz toda a minha parte de documentação, toda a minha cidadania, o passaporte europeu, e vinha fechar com a Juventus, né? Aí eu assinei com a Juventus, né? 1 ano de empréstimo, ainda eu era juniores, né? Estava com meus 18 anos, então, e fui emprestado para o Siena, né? Era o limite já da janela, então a Juventus me mandou emprestado para o Siena, juniores ainda, mas após 3 meses de juniores no Siena, eu fui agregado ao time profissional, né? Então ali realmente Série A. mudou. Série A. O Siena estava na Série A, e ali realmente mudou todo o meu mundo, né? Porque jogadores que até então eu vinha, né, jogar pela TV, jogadores que jogavam pelo videogame, me lembro muito bem do Tudor, que era um antigo capitão da seleção da Croácia, um cara sensacional, fui muito bem recebido por ele. E conheci o Alberto Valentim nesse período, jogava no Siena, o treinador Alberto Valentim, e ali a Lateral gente, direito. lateral direito, também já estava na faixa da frente, né? Estava ali já no 4-4-2 Na na linha, segunda linha. na Já estava segunda na linha. segunda. Certo. E aí, pô, a gente conviveu 3 anos ali, né? Eu com o Alberto, né? Ficamos muito amigos, até hoje a gente leva essa amizade. Então ali, e quem eu encontro como auxiliar técnico do clube, Antônio Conte, né? Nada mais que o Antônio Conte, era o auxiliar técnico do Siena nesse período. Estava Então parado, foi, a gente acabou de parar, então. até ele tinha aquela coisa de participar daquele joguinho, ia ter aquele jogo final de treino, ele participava, era um cara. Fala, fala aí para a geração PlayStation, eles conhecem. Mas só porque quem é hoje o Antônio Conte? O Antônio Conte hoje é o treinador da Inter de Milão, né? Foi também treinador da seleção italiana, Chelsea. É só isso. É. Teve aí o Uma, seu momento. uma balinha. Vamos combinar que é uma balinha. Uma perna do caramba, é, Zé? Mas era um cara assim que tu já via que ele era muito, ele cobrava muito, sabe? Um cara muito exigente, né? Ele era perfeccionista, digamos assim, sabe? Nos movimentos. Eu que era jovem, então acabava sofrendo muito mais, né? Porque acabava o treino, ele pegava aqueles 3, 4 ali que eram mais jovens, puxava para um canto, fazia um trabalho específico, né, para aquela posição. Então, às vezes tu repetia 4, 5, 6, quantas vezes fosse necessário para te fazer exatamente o movimento que ele gostaria que fizesse. E quando eu chego ali, eu perguntava ao Valentim, mas é o Conte mesmo? Ele parou recentemente e tal. Então, cara, assim, foi um aprendizado, assim, sensacional, né? Então, só tenho que agradecer ele por aquele início. Encontrei um treinador também que me abraçou, assim, digamos, né? Pô, tinha 18 anos, me subiu profissional e comecei a ser relacionado para os jogos. Naquele ano ali, se não me engano, fui umas 10 ou 12 vezes para o banco, até vir a estrear, né? Depois eu fiz a minha estreia ali em 2006, em San Siro, contra a Inter de Milão. Inter de Milão, San Siro. E aí tu vê o destino, né? O que é o destino, né? Fui fazer a minha estreia contra a Inter de Milão. Então, isso em 2005. Aí a minha estreia foi em 2006. Fala aí os caras aí que tu jogou contra nessa Inter de Milão. Era o Crespo, não? O Cruz fez o gol, Crespo estava nesse time, Cruz fez o gol, goleiro Júlio César, o Júlio César estava no time. Tinha, cara, eu lembro que eu entrei, faltavam uns 10, tinha o Stankovic também estava jogando. O Imperador já estava lá, o Adriano já estava lá, né? O Adriano Isso, pode já crer. O Adriano Imperador estava lá. Inclusive, quando eu cheguei nesse período, cara, é uma história que é um pouquinho fora disso, mas inclusive quando eu cheguei nesse período para a Inter de Milão, cara, eu tinha já um amigo meu que lá estava na Inter, Guilherme Siqueira, inclusive fez uma carreira brilhante ali. E hoje empresário do Felipe Luiz. Exatamente, ele fez a negociação, né, até do Felipe Luiz Divino. Então foi também um cara que a gente já se conhecia do Figueirense, também foi através do Mino Raiola para a Itália, já estava na Inter. E, cara, eu estava ali pouquíssimo tempo, chego em Milão, treinando, cara, me deparo, fui no aniversário do Adriano Imperador, que o Siqueira já era muito amigo dele, então tinha Kaká com a família, Dida e a família. Então foi aquele aniversário bonzinho. Não foi esses aniversários famosos de Adriano Imperador. Esse foi família, Até um determinado horário, né?
Porque festas de Adriano Imperador são icônicas. Cara, mas que cara sensacional, assim. Mesmo, Realmente, é isso. Diz que ele é o um sangue embolsado. coração dele não tem, cara. Assim, foi tipo uma coisa. É que para eles acho que acaba sendo normal, né? A gente que tá entrando nesse mundo que vê as coisas de outra forma, sabe? Treino antes, a gente tinha treinos, né? Quando eu tava nos juniores, chegava lá, tava ele no carro lá, passando aí o Siqueira, daí ele, pô, chega aí, vamos aí no carro. Sentava no carro, ficava indo um samba, batendo papo, entendeu? Depois saía, ia pro treino, pô, querem uma carona para voltar, entendeu? Era Siqueira uma jogou pessoa no assim. Atlético de Madrid também. Foi Benfica, né? Foi quando eles foram campeão lá inclusive eu quando estava na base do Figueirense, eu sou um ano mais novo, né, que o Siqueira e 2 que o Felipe Luiz. Eles já eram, né, dado como promessas ali, né? Já eram jogadores que já vinham aí com grande perspectiva de carreira, né? Aí o Siqueira eu acabei encontrando ele na Inter de Milão, né? E o Felipe Luiz depois, né, se encontrando porque até ele é de Jaraguá do Sul, né, próximo de Indaial também. Mas a Itália, cara, foi uma coisa assim espetacular para mim, né? A gente fala até em relação ali dos contratos, né? Que depois eu acabei renovando, né? Depois dessa estreia com a Inter de Milão, acabei renovando com a Juventus mais 3 anos de contrato, mas sempre, né? Emprestado no Siena. E depois nesse meio período, né? A Juventus veio a comprar um lateral esquerdo do Siena que na época era o Christian Molinari e acabou dando. Ele foi depois jogou na Alemanha também. É um lateral esquerdo que teve na Juventus esse período. E acabou dando o meu passe, né, e de um outro jogador para o Siena, né, lógico que entrou uma quantia em dinheiro também para o Siena, e ali eu venho a renovar depois mais 4 anos com o Siena, né. E nesses 4 anos eu tive um treinador, cara, que foi um cara muito bacana, que também tive bastante aprendizado com ele, foi o Gianpaolo, né, que era treinador do Milan até pouco tempo, que é treinador da Sampdoria. Falando do Milan, já pega o gancho, cara, que eu sei que tu gosta da conversa, tu gosta de história, tu Vai, mete ficha, aqui é gosta do bate-papo. papo. Até a gente falou, porque a gente ia falar da colônia dos brasileiros, cara. Eu tive uma lamentação, né, até hoje, mas um lado muito bom, né? Porque nesse jogo, cara, era Siena e Milan, lá em Siena o jogo, né? E então tava Ronaldinho Gaúcho, Pato, Emerson, Kaká, o Dida. E eu tô ali no vestiário e tal, e na saída ali pro túnel, eu chego no Ronaldinho, beleza, tudo bem? Ele, pô, brasileiro e tal. Eu falei, pô, brasileiro. Falei, cara, podemos trocar a camisa? Ele, claro, pô, assim que acabar o jogo, te dou a minha camisa, pô. E o Pato tava ali do lado e falou, não, pô, pega a minha também, não sei o que. Eu falei, claro, pô, seria, pô, pra mim, caramba. E o pessoal do vestiário do meu time, do centro, todo mundo já falando, pô, pega a camisa não sei quem pra mim, pega a camisa não sei quem pra mim, pega a camisa não sei quem pra mim. Cara, todo mundo pedindo camisa, porque já sabia, né? O diálogo em português era outro, né? E, cara, foi o jogo tal. Pô, a gente perdeu de 5-2, se não me engano, esse jogo. O Alexandre Pato fez 2 gols e o Pipo Inzaghi fez gol nesse jogo também. Aí acaba o jogo, eu vejo o Ronaldinho trocando a camisa com o cara do meu time. Eu falei, caramba, véio, perdi a camisa do Ronaldinho, né? O Pato lá trocando também. Eu falei, perdi. Aí eu tô indo em direção ao túnel. Eu falei, pô, não vou nem falar com os caras, né? Pô, vi que eles trocaram ali. Às vezes até esquece, né? Aquele papo de início de jogo. Aí ele já vem em mim, o Ronaldinho fala, ei, relaxa que eu tenho a segunda camisa lá dentro do vestiário, hein? Não esqueci, não. Eu falei, porra, cara, obrigado. Aí fui lá na frente, fiquei esperando ali na frente do vestiário e tal. Quantidade de segurança, os caras comemorando e tal. Aí o Ronaldinho, ei, vem pra dentro aqui. Não, pode entrar aqui. Eu falei, pô, dele, não, entra pra cá, pô. Segurança abriu, entrei no vestiário. Aí ele, pô, minhas camisas, pediu pro roupeiro. Aí o cara, pô, o presidente veio aqui e levou as camisas pro presidente do Siena, pô. Aí ele, como assim, pô? As camisas são minhas, pô, eu que decido pra quem que eu quero dar. Aí ele, porra, que palhaçada, tal, discutiu com o cara, aquela coisa. Eu, não tem problema, cara, imagina, não tem problema. Aí ele assim, não, vem cá. A gente tá entrando no vestiário, daí todo mundo, pô, tinha Beckham no time ainda. Tava todo mundo ali dentro, daí ele, o Ancelotti, o treinador, cara, ele pega assim, peraí, todo mundo em italiano, né? Um silêncio, um minuto de silêncio aqui, um minuto de silêncio, tal. Daí eu ali no meio, todo uniformizado de Siena, né, cara, só olhando pra ver se tinha câmera aqui, né, no vestiário, falei, pô, tomamos de 5. Eu aqui dentro, pô, trocando camisa com os caras.
Aí o Ancelotti, uma salva de palma pelo Pipo Inzaghi, que fez 500 gols na Série A. Cara, e todo mundo, pá, eu lá dentro, cara, vivendo aquilo ali, batendo palma, todo mundo, aquele elenco do Milan. Cara, eu era milanista, torcia, sempre fui mais torcedor do Milan ali, sabe? Eu gostei muito do Kaká, era fã do Kaká, e sou fã do Kaká. Aí o Ronaldinho vem e tal, o Kaká sentado lá no canto dele. Kaká, me dá a camisa aqui, pô, brasileiro aqui. Aí o Kaká, pô, pega aí, jogou a camisa. Eu, pô, obrigado. Peguei a camisa do Kaká, foi no Emerson. Emerson, dá a camisa aí, pô. O Emerson pegou, me deu a camisa também. Eu falei, pô, obrigado, cara. Aí ele vira, tem mais alguém que tu gosta aqui de dentro e tal? Aí eu falei, pô, quando eu vi o Beckham, né, cara, eu falei, pô, dá a camisa do Beckham, né, se tiver essa oportunidade, pô. Aí ele foi no Beckham, o cara pediu a camisa, daí o Beckham falou, não, eu troquei as minhas duas. E eu falei, cara, imagina, pô, você tem que agradecer. E saí com a camisa do Kaká e do Emerson, do vestiário, assim, eu digo, alimentação, porque não pude pegar do Ronaldinho, né, cara, que seria uma coisa, né, única. Mas, no fim, tô com a camisa do Kaká até hoje, do Emerson também, lá na minha coleção, como de outros Poxa, jogadores brasileiros. todo mundo sangue bom pra caramba, te tratou super bem, sem essa distinção e tal, porque tem uma frase do Muricy, Douglas, do Muricy Ramalho, que ele diz assim: os mais ou menos, esses são perna. Os fora de série são tudo gente boa, cara. São tudo de boa, não estão nem aí. Os mais ou menos que são perna. É isso mesmo? Foi isso que tu Cara, vivenciaste? eu vou te falar que eu acho que é isso mesmo que acontece. E tem outra. Teve mais gente que me falou isso já também. Enquanto tu estiver aqui na Série A, tu não vai ter problema. Enquanto tu desce, isso eu falo quando eu estava lá na Itália, né? Aí tu vai encontrar um pouco de problema. Não são todos, mas alguns tu vai ver que, pô, por que esse cara faz isso e aquele que tá lá em cima não faz isso? Até eu falar do Felipe Melo, pô. O Felipe Melo tava na Fiorentina, né? Que tem aquela fama de, pô, cara durão tal. Pô, o Felipe Melo, a gente jogou contra a Fiorentina, que inclusive é um clássico lá, né? Siena e é um derby ali pra eles, né? Siena e Fiorentina. Clássico, né? Derby é quando é da mesma cidade, né? Aí, pô, acabou o jogo, tô indo no vestiário ali, no túnel, aí o Felipe Melo, falei, pô, Felipe, pô, a gente pode trocar a camisa e tal? Cara, ele pegou, tirou a camisa e falou assim, ó, pega aí, irmão, claro. E aí eu fui tirar a minha, pô, ninguém me conhecia, jovem, 19 anos, pô, tô tirando a minha camisa, ele olha pra mim, irmão, leva pra família, pros amigos, eu sei como é que é, cara, eu sei que depois vai fazer falta lá no Brasil, não se preocupa não. Eu falei, porra, cara, obrigado, é isso mesmo. Ele, relaxa, eu sei como é que é, passei pra você aí também, pô, leva a camisa lá Boa pros amigos lá. sorte, Pô, boa cara, sorte, sabe? sucesso. Ele podia, né, pegar a minha camisa, pô, vou pegar a Ou camisa para não me deixar mal, né, para falar, pô, tô trocando a camisa com ele também. Mas ele explicou, ele entendeu o lado, e era realmente isso, né? Pô, a gente tinha a nossa camisa. mas Exato. aí, aproveitando tudo isso que tu tá me falando, Pac, depois eu vou te contar uma história do Enos Queiroz contigo. Mas mais lá na frente. Segura aí a audiência de garbo e elegância e já vou avisar se vocês que chegaram até aqui. Daqui a pouco tem uma participação especial, hein? Então não sai do vídeo. Tu jogaste no Pescara também, que é um time que o Júnior Capacete jogou, que o Dunga jogou, eu não me lembrava, você me falou, mas você jogou nele numa série menor, numa série C. E aí eu queria entrar com isso, porque também depois tu passaste pelo grande, fala aí que o meu sotaque não é bom, Südtirol e Ravenna, na Itália, os dois. Südtirol e Pois Ravenna. é. E eu queria saber, esses times, o Pescara, ok, é um time icônico e tal, mas estava numa série C, esses caras que estão fora do holofote lá da Primeira Liga, como é a estrutura? Também é uma estrutura top, e outro dia, não, Paulo, na Itália ok, mas quando eu já fui para os outros, como é isso? Então, acho que, na verdade, tu encontra um pouco de tudo. Acho que até no Brasil vai ser um pouco assim, né? Vai pegar É um isso que eu clube, às queria vezes, saber, é é, possível? não tem um padrão assim que tu diz, não, Europa, todo mundo vai ter 3, 4 campos de treinamento, todo mundo vai ter uma Isso. estrutura de academia, que vai ter uma fisioterapia fenomenal. Não, não é isso. Não é, a realidade não é essa. Até porque o que acontece muito, tem aqueles clubes que são grandes e às vezes estão num momento difícil, numa série um pouco, né, inferior, e tem aqueles que eram pequenos e, né, foram subindo e acabaram se encontrando ali, se deparando numa série A, numa série B, até assim que seja. Então, essa questão de estrutura ela é muito relativa. Não é aquela coisa de Europa, é tudo mil maravilhas, né? Falando Ah, hoje, estou falando Europa me referindo à Itália, digamos assim, né? ah, não, Alemanha, Inglaterra, pode ser que
que seja até uma realidade um pouco diferente até para as divisões inferiores, né? Mas falando do Sul Tirol, né, já é um clube com uma estrutura, é um clube com um projeto muito grande. Cheguei lá e tinha um CT, esse sim, com 3, 4 campos, academia, fisioterapia, tudo que pode ter Isso de na melhor. terceira. Na Isso na Série C, terceira. exatamente, na Série C. Esse é o caso do pequeno que quer ser grande, e o Pescara é um clássico que foi caindo, mas teve uma estrutura porque já jogou Série A e está querendo voltar. Então, esses dois são os paralelos, assim, né, os pontos. Exatamente. Esse é um parâmetro legal que a gente pode usar. E eu chego lá, me deparo com aquele CT, né? Tudo de melhor que podia se imaginar. E eles com um projeto com um novo CT, que iam ter melhorias. Então, Isso em falei, que ano tu jogou lá? Eu até anotei, mas 2016. 16. Agora, sei lá, Foi, foi, 4 anos, 3 anos. foi recente. E então hoje eles já estão com aquele CT pronto. E em cima daquele CT pronto eles já estavam com um projeto de uma arena. Já estavam construindo uma arena. Então Mas eles é um. subiram ou continuam na terceira? Não, eles estão na Série C. Hoje eles estão nos playoffs lá, né, para ver se vão conseguir o acesso para a Série B. Já uns 2 anos seguidos bateram na trave, né, em relação a isso, porque exatamente eles não antecipam, entendeu? Então a hora que eles querem chegar lá, pronto. Eles não querem chegar lá com um estádio que aí vai ter que começar a fazer uma reforma para ser um estádio de Série A. Não querem chegar lá para daí ter um CT que tem que ser de Série A. Eles estão construindo a estrutura e Isso é depois uma vai vir, né? discussão. É uma discussão que está rolando, por incrível que pareça, aqui. Parker, eu vou te chamar de Douglas, de Parker, de primo do Peter Parker. Vou começar a brincar contigo. Logo que tu vieste, eu não sei se eu vou fazer uma falta de modéstia aqui. Eu acho que, se não o primeiro, um dos primeiros que começaram a brincadeira do primo do Peter Parker, que era como eu te chamava, foi o Eloy Queiroz. Eu falava, olha, o primo do Peter Parker, não falava de Homem-Aranha, falava pelo Parker por causa do Parker, né? Então aí começou essa história que lá à tua volta o Remo abraçou a história do Homem-Aranha e volta e tal. Aí tu volta, tu passa por aqui, por alguns clubes, volta, vai pro Chipre, não é isso? Isso. No Chipre. Cara, o Chipre, mano, qual é o nome do time? Fala aí pra gente, porque o meu sotaque cipriota não é bom. Quando eu fui para o Hermes Aradipo. A situação lá qual que era do Chipre? Quando eu estava na Itália ainda, né, que a gente acompanhava sempre Champions League, acompanha tudo, existiam clubes do Chipre que jogavam a Champions League, inclusive o Sávio jogava, né, no Anartose, se eu não Isso, me engano. perfeito. Ele termina antes de vir pro Flamengo ou quando ele jogou lá e jogou Champions lá, por aí, é verdade. Exatamente. Isso eu não lembro agora. Se depois sempre tinha o Apoel, né, que joga sempre a Champions League também, um clube grande. E é um mercado que tem muitos brasileiros. E aí, quando apareceu o Chipre, primeiro que eu já tinha noção, porque eu lembrava que o Sávio jogava no Chipre e tinha um time que jogava Champions League, que era do Chipre. Então, a partir daquele momento, busquei bastante informações, porque como tem muitos brasileiros, inclusive tinha brasileiros lá que comigo, que já tinham jogado comigo, né, que estavam jogando lá. Então, todo mundo falou, cara, é um lugar muito bom, para a família, para se ver, é espetacular. É um campeonato organizado, com bons clubes, o nível não é fraco, tem muito estrangeiro jogando aqui, né? Jogadores africanos, portugueses, muito portugueses, espanhóis, brasileiros, argentinos, então isso se torna ainda um campeonato mais competitivo, né? E apareceu essa oportunidade, e esse clube, ele tinha a final da Supercopa do Chipre contra o Apoel, e ia jogar também a pré-Liga Europa, e a gente foi enfrentar o Young Boys da Suíça. Então eu chego no Chipre, falei, não, eu vou para o Chipre. Minha esposa também animou muito para ir, né? Porque quando viu as fotos, viu o país, um país que fala Mediterrâneo. inglês também, enfim, né? Próximo da Turquia e da Grécia. Ela falou, eu gostei desse lugar, né? E do Então, Líbano. exatamente, como comentou, e do Líbano. E a gente chegou lá, a gente teve essa final contra o Apoel, vencemos o primeiro título do clube, vencemos o Apoel por 2-1, e aí a gente enfrentou o Young Boys da Suíça, que
que era um clube muito forte, né? A gente acabou perdendo de 1-0 lá e 2-0 em casa, mas valeu a experiência ter jogado ali a Pré-Liga Europa. E depois eu continuo no país. A gente vai chegar em Malta, porque ela está entre as passagens pelo Remo, né? A anterior e essa atual. Mas aí, tu volta, tu está aqui e tal, assim, e como chega o Remo? É uma pergunta. Vamos lá. Como chega o Remo até ti? E o que tu ouvia falar do futebol paraense? E o que tu ouvias? Se confirmou ou não? Cara, isso é assim, na verdade o Remo veio através do diretor que estava aqui ano passado, né? Que era o Mancha. O Mancha. É porque ele já, acho que me acompanhava, né? Acho que todo diretor acompanha todos os jogadores no Brasil. Então minha passagem pelo Paraná Clube, pelo Isso. Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, enfim, já me acompanhava um tempo. A gente tinha conversado um tempo atrás, acho que foi até antes de eu ir para o Chipre, inclusive, a gente chegou a conversar, que ele estava em outro clube, né? Eu falei que tinha outra proposta e acabei não trabalhando junto naquele período. E depois aqui no Brasil, né? Veio o contato dele. Eu estava voltando da Indonésia, né? Tinha acabado lá de fazer 2 temporadas na Indonésia e estava também com desejo de voltar para o futebol brasileiro. E quando apareceu o Remo em si, eu já conheci o Remo porque também joguei no Brasil, então a gente acompanha e time que tem camisa, tem torcida, todo mundo conhece, né? Cara, eu e minha esposa, a gente não teve que pensar, sabe? Eu falei assim, caramba, aí é time de massa, eu falei. Aí a volta é interessante para nós, é muito boa. Pô, isso é legal, Só que assim, cara. É isso que eu queria saber, essa sensação. Se isso realmente mexe com a cabeça do jogador. eu fiquei uma semana do período que eu fechei ali, nem deu uma semana, fiquei só vendo o vídeo no YouTube da torcida. Não tô falando para fazer média, mas porque isso pô, é uma coisa, tem vários clubes, né? Mas o clube com torcida, clube que tem a massa que tem aqui, pô, e não tem como o jogador não sentir, né? Isso é normal, pô. Então eu Pô, ficava ali, legal. cara, toda hora vendo vários vídeos e acompanhando O e fenômeno azul entendendo. agora tá oriçado. Cara, não, mas eu digo assim, né? Pô, não é para fazer média, porque realmente é. Vocês, né, que estão aqui, Sim, que trabalham, sabem que é isso, né? Pô, tu chega, eu falei, acho, até na entrevista esses dias aqui, se não me engano, ano passado o Remo teve entre as 5 maiores médias de público do Brasil, alguma coisa assim. Eu cheguei a o ver. Remo é 12º. O Remo foi um único. Vamos lá, eu não vou lembrar o código. O Remo foi o único time que não estava na Série A ou B, que ficou entre os 10 ou entre os 12 maiores médias de público De do público. brasileiro. Então, e eu me deparei com isso. O campeonato estadual, confesso que eu não tinha muita referência entre si do campeonato estadual, entendeu? Mais dos clubes, né, que disputam a Série A, B, C, que tiveram, né, essas passagens, a gente conhece, pô. Então, o Remo, sempre conheci o Remo. Inclusive, meu pai, quando apareceu, falou, cara, esse é time grande. Quando eu falei, né, para ele, ele falou, esse é time grande, porque ele veio algumas propostas, né, uma coisa ou outra, a gente ficava naquela, porque tinha a proposta, né, para voltar para a Indonésia, e financeiramente era interessante, né, bem interessante. Só que eu tava com aquela vontade de voltar para o Brasil. Quando apareceu o Remo, falei, cara, aí eu boto fé, entendeu? E foi rápido. O Mancha me ligou, no outro dia já falei, cara, eu tô dentro. Então, bora, arrumamos uma passagem. Eu lembro que eu vinha no avião, já tinha salvo uns vídeos no iPad, vim vendo o vídeo da torcida. E O VST segundo jogo já. Indonésia para cá? Não, tava no Brasil já. Eu tava no Brasil. Estava no Brasil. E o segundo jogo que eu fiz aqui já era o clássico, então já me deparei com o Foi o da Mangueirão. FAO? Foi o da falta. Foi o da falta. Aí, Freire. Aí, com o cartão de visita Aí desse, eu falei, acertei o lugar. aí já muda. Não, e assim, eu tenho uma opinião muito, na minha cabeça, muito clara de torcedor. Cara, eu acho que um cartão de visita desse, ele te marca. Óbvio que tu queres muito mais, mas tu sabe que tu ficaste bem marcado por esse cartão de visita, que é o gol de falta, não repar e tal. Tem a marca positiva, mas aí vem a responsa de tu estar mantendo essa. Cobrança. Tu Cobrança. sente, qual foi a tua sensação, Packer, de fazer aquele gol num repar, num clássico, que talvez tenha sido assim
Qual é a sensação de um cara que faz um gol num reparte? Ponto. É essa a pergunta. Cara, quando a gente vai descrever, a gente praticamente tem que usar as mesmas palavras, né? Porra, cara, fiquei emocionado, porque quando tu tá ali dentro, cara, e tu olha para cima assim, sente aquela gritaria do gol, né? O cara fala, se arrepia, não tem como, o cara lembra. Cara. E então assim, cara, para mim foi muito emocionante assim. A minha esposa, inclusive, poucas vezes eu tive tão empolgado, tão entusiasmado com essa situação que tu tá vivendo ali, porque assim, eu tava muito empolgado, muito mesmo. E aí chega, faz um gol, a torcida, e aí a tua rede social, ela bomba, entendeu? Todo mundo na rua, porque aqui todo mundo te conhece, né? Nem todo mundo te conhece. Então, cara, e assim, O bem e pro depois mal, veio... né? Exatamente. E depois veio o título, entendeu? Então, poucos jogos depois, né, que eu cheguei pro final do Paranaense. Então já veio o título. Que é o gol Mandrake do Yuri. Foi. Dizer que foi dele aquele gol, né? Não sei até hoje se foi dele mesmo aquele gol. E então, cara, daí a gente veio com aquele início de Série C também muito positivo, porque assim, a gente foi campeão paraense e na semana seguinte, então, a gente não teve a comemoração do título. Na semana já era a cobrança de como esse time ia reagir na Série C, entendeu? Então a gente não teve Que nenhum não, espaço assim. que não era. E a expectativa para ser era super baixa, porque o time tinha sido campeão, mas a expectativa era muito baixa. O início da Série C muda essa expectativa, não é isso? Já dá Muda. uma aumentada que vocês conseguem bons resultados com o bom futebol. Exatamente. Aquele time ele tinha encaixado. A gente, eu falo, o modo que a gente vinha jogando, com a característica dos jogadores que a gente tinha, ela se encaixou muito bem. Eu falei, tinha hora que a gente não precisava nem falar, pô. A gente olhava para o lado e já sabia qual que era a movimentação, o que ia ser feito naquele momento. Até falo que eu e o Carlos Alberto ali, ele jogava aberto pela direita, eu estava centralizado. Mas se a bola É, chegasse no volante e ela não chegasse em mim naquele momento, eu já sabia que automaticamente ele ia vir por dentro, eu ia abrir, sabe? Ficou uma coisa já muito, o muito fácil volante assim para nós. o volante desse time, o primeiro volante desse time, ele é mais ou menos. Ele é fraquinho. Ele estava ali meio de favor, não é? Não tinha um Eu, volante eu, meio devagar? eu concordo. Eu acho que ele caiu Bora aí ver. de paraquedas, né? Ele tem pouca moral também com o fenômeno. Bora ver se a gente consegue botar esse rapaz aqui com a gente. Agora eu preciso do óculos. Porque depois eu quero ver se ele vai te cornetar também. Porque depois eu vou falar contigo, Douglas, que eu bati um papo no canal com o Márcio Fernandes. Ah, Ele disse que um dos maiores arrependimentos dele é deixar a Tuíris embora. ele falou? Falou. Peraí. Não, mas assim, falou não com. Falou Sim, sim. com pesar, porque ele achou uma perda muito grande, mas sabia que para ti era importante. Mas foi. Ele foi um cara Agora que decidi. compreendeu bem a situação e queria mesmo que eu ficasse, pediu várias vezes. E, Eu, como te Cris, falei, são decisões que mudam, né? Às vezes é a gente aquele vai momento. tocar. Eu quis criar uma intriga no dia que eu bati papo com ele no canal, uma live a gente fez, ele e o Marcínio, o filho e auxiliar. Mas sim. Uhum. Gente, a melhor qualidade. Aí eu São. quis criar uma intriga entre ele e tu, mas ele não caiu na minha intriga, não. Tá, esse time teve um começo muito bom. Quando o Yuri chegar, a gente bate um papo. E uma das principais características desse time era um estilo de jogo diferente para a Série C. Que era toque de bola e tal. E aí, porra, tem um início bacana, o Remo sempre lá na frente, com aquilo, a expectativa e realidade, né? Tu estás falando isso de quando essa liga deu? Porque foi muito rápido. O Paraíso não estava com essa liga. Tanto que o jogo contra o Independente lá, arrastado, o que muda, o que acontece para que vocês começassem tão bem, Packer? Cara, eu acho que uma coisa que ajudou muito, porque assim,
às vezes a gente fala, né? Tem muitos jogadores que eles estão em determinados clubes e em lugares e todo mundo fala, pô, o cara era tão bom lá e aqui não tá jogando nada. Pô, o cara era tão bom lá, fazia um monte de gol aqui. É a confiança, né? Que a gente chama, a tal da confiança. Eu acho que após o título, né? Que a gente ganhou aquela final, a torcida, a comemoração, teve aquela ligação entre a torcida e os jogadores. Inclusive até torcedores nossos foram, né, até o estádio agradecer a gente, porque falou, pô, quando a gente cobra, mas quando a gente tem que vir aqui também agradecer pelo esforço, pela dedicação de vocês, a gente tem que reconhecer isso também. Pô, então foi muito bacana. Então, e ali eles passaram todo o apoio para nós. Falaram, pô, a Série C a gente vai estar junto, a gente agradece pelo título, é importante para nós, agora a gente tem esse acesso. Então, sabe, aquilo ali mudou o nosso ânimo, assim, de uma maneira. Todo mundo ali já se olhava diferente dentro do elenco, né? Não é que antes tinha alguma intriga, mas é que acontece aquela coisa da confiança mesmo, né? Pô, veio de um título e já começava uma Série C, a gente chega na nossa estreia, se eu não me engano, contra o Boa Esporte, já a casa cheia, a gente vai, ganha o jogo, jogando bem, aí a torcida, mais uma vez, né, veio nos apoiar Vocês e ali... estreiam em casa? Não, vocês estreiam fora, não é isso? Não, vocês estreiam em casa e ganham um ponto fora, que fazia tempo que o Remo não ganhava fora, não é isso? Contra o Juventude, inclusive. A gente foi lá e saiu Exato. ganhando de 1-0 contra o Juventude. Isso. E aquele empate também foi Mandrake, que não merecia ter empatado. Não foi empatado? Foi, né? Foi empate, foi. A gente estava muito bem no jogo, tomamos um gol ali, meio bobo, digamos assim. E eu até lembro que o pessoal do Juventude, no final, chegou para nós ali, o pessoal até da diretoria falou, cara, acho que a gente vai subir abraçado, porque esse time de vocês aí é muito bom. Os caras falaram, é muito bom. E então ali veio, entendeu? Aquela ligação, torcida, time, e nós ali dentro já criamos aquela confiança, né? Já criamos aquele entrosamento. E saía um, entrava outro, e o time continuava bem, entendeu? Então acho que aquele título ali foi fundamental, né? E aquela ligação com a torcida ali para aquele nosso início muito bom, né? Até o final do turno. Tu jogas o repar ainda ou não? Tu sai antes do primeiro repar? Eu não lembro. Aquele repar ali, eu tinha tido uma lesão no adutor e eu já entrei nos últimos 5 minutos, se eu não me engano. Entrei no final dele. E foi meu último jogo, inclusive. Estou tentando trazer o nosso amigo, que eu quero histórias de bastidores disso. Por exemplo, quem era o jogador que mais quebrava nesse grupo? Que é o cara mais doido, que tu diz, bicho, isso é completamente fora da casinha. Eu tenho um chute, mas eu não sei. Caramba, tem que lembrar agora, porque geralmente tem uma lista grande, né? Não precisa nem contar tanta merda que o cara fez, mas só para dizer, Paulo, esse era doido. Cara, eu tive o prazer de bater o papo com o Thiago, goleiro, e com o Marcão também numa live. O Marcão é meio ele Não, é meio Marcão é. sabe? Marcão é doido Figura. daquele jeito. Não, exatamente. É aquele que faz coisa, fala o que tem que falar e não tá nem aí. O cara, até inclusive quando eu cheguei junto com ele, né? E a gente até no começo ficamos junto na concentração, no início que a gente chegou até a gente poder jogar. Então é um cara, ele entra nessa lista aí. Marcão, um abraço para ti também, sei que vai assistir aí. Vou mandar para ele. E o centroavante do Leão, Emerson Carioca, que tinha uma relação complicada com a torcida, também era doidinho? Era, né? O Carioca, cara, ele é um cara doidinho, sem dúvida. Mas um cara que tem um talento, cara. Eu não sei o que falta, porque a técnica que ele tem, cara, a inteligência dele no jogo é muito grande, cara. Ele é um cara que sabe jogar muito, sabe fazer a função dele muito bem, cara. Os dois falaram assim, Paulo, a torcida, ele tem razão, mas ele é craque. Cadê o homem que tá chegando? Aí eu falei, craque, tu tá de sacanagem. Falou, não, Paulo, ele é craque, ele joga muito. Só que ele não tem muita noção de o que ele é. Cadê o homem? Disse que ele entrou.
Nossa, acho que eu vou ter que sair para deixar, porque não vai carregar esse vídeo aqui não com essa. Não, a gente está te vendo no buraquinho, eu vou ver se eu consigo colocar tudo numa coisa só, mas eu não tô, a gente está te ouvindo super mal. Deixa eu trocar o fone. Ah, não sabe. Eu falei que o volante era, olha aí, Pac. Já chegou destruindo a armação, pô. Já destruiu, não sabe sair jogando. Quando tu perguntou em quebradeira aí, vamos incluir ele? Não, né? Não merece, acho. Não, é tu que tá me dizendo, pai. É tu que tem que me falar. Meu amigo Capita Yuri Naves, seja bem-vindo. Falamos já muito bem de você, já. Né, Pac? Muito Melhorou bem, um pouco. Cara. Eu consegui aumentar. Elogios aí. O nome tá ótimo. Ah, mas, pô, só tem coisa boa. Meu amigo, seja bem-vindo. É mais uma vez um prazer, você já é parceiro, sócio do canal. Olha aí, e essa fera? O que tu me diz? Como diria Faustão, e essa fera, louco meu? O que tu pode dizer do primo do Peter Parker? Ah, cara, o Parker, eu tava até pensando no que eu poderia falar do Parker, né, cara? Se quiser falar mal, tá liberado também. Pode falar que dá audiência. Eu acho que o principal da minha amizade com o Parker é o seguinte, no mundo que a gente vive é difícil fazer uma amizade, né? Porque a gente faz amigos, né? Mas é difícil fazer uma amizade mesmo, de compartilhar algumas coisas pessoais, porque é um ambiente muito de pressão, é um querendo o espaço do outro, e é difícil você conhecer uma pessoa esclarecida igual o Douglas Parker. E ainda mais mora perto da minha casa, perto da minha cidade, então acho que a gente se alinhou bem aí, só tem coisa boa para falar do Parker. Vocês se conheceram aqui? Foi. Por incrível que pareça. E aí, tu quer devolver a raspação de seda pro homem? Pode devolver, eu deixo. Aí depois a gente entra nas coisas. Vai lá, pode devolver. Cara, é que o Yuri, como eu tava aqui no Remo, né, antes da volta dele, então já se falava dele dentro do clube, né? Então eu já vim com uma mente muito aberta, porque já eram referências ótimas dele, né? Então eu falei, pô, já vem um cara aí que vai somar e muito, né? Porque não tem só a parte campo, né? Tem a parte extra-campo, né? E já ouvia falar de como ele é líder, da liderança que ele gosta, né? É um cara que gosta de ter liderança também dentro do grupo, gosta de estar conversando com todo mundo. Como ele falou ali, vou falar mesmo, é um cara inteligente, é um cara que a gente, na concentração, chegava ali a hora do café, a gente descia, porque já sabia mais ou menos que o outro estava tomando café naquele horário ali para trocar uma ideia, ficar conversando, entendeu? Então, falava muito do jogo, falava coisas fora disso também. E a concentração, ela justamente ela serve, não é só para a gente ir lá descansar e comer, né? A gente tem que falar do adversário que a gente vai enfrentar, a gente tem que estar falando do que está acontecendo no campeonato, dos times que vão se enfrentar também, que são da nossa chave, da outra. Então, com o Yuri, a gente tinha toda essa conversa, sabe? Quando a gente via, já era 10h30, o pessoal ia recolher o café, a gente falava, pô, vamos lá agora, vamos subir para descansar, depois a gente conversa mais, porque senão o assunto não faltava ali. E isso é importante também. E isso cria também o grupo. Quando a gente fala assim, cria o grupo, cria essas coisas, porque conversa com a pessoa, né? Entra, às vezes, no assunto um pouco, como ele falou, particular, né? Acho que todo mundo não é sempre que está bem na sua vida particular, às vezes uma conversa de um cara que está ali dentro do grupo também te ajuda, te deixa diferente. E acho que isso tudo envolve. O Yuri é um tipo de cara que, tanto para te poder pedir, né? Uma ajuda, uma opinião, também ele é sempre disposto a estar te ouvindo também. Dá para voltar? Podia voltar, né, Era? Podia voltar, né, para essa Série C. Sem dúvida. Tem uma campanha aí, volta Capita, mas enfim, não sou empresário, não sou o Nino Raiola. Se fosse, era outra parada, né, era, pai? Esse é monstro. Yuri, a gente estava falando já da campanha do ano passado, aí eu perguntei para ele quem eram os que quebravam mais. Aí eu que citei o Marcão, que a gente já teve aqui, que aquele é fora da casilha total. E a gente estava falando do Carioca, que tu também já tinha falado para mim. O Thiago e o Marcão também me falaram que o ranço que a torcida teve dele não
não bate com a opinião dos colegas, que ele era muito bom de bola, entendeu? E, né, tu também me falaste isso do Carioca. Não, tanto é, eu concentrava com o Carioca, né? A gente dividia o quarto, né? Pra segurar o homem? É, foi até o Márcio que pediu para me concentrar com ele. Mas eu acho que vem muito assim da questão do Carioca, talvez da onde ele veio, né? Da onde ele saiu. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de deixar isso para trás. Eu sempre tentava alertar ele da questão da amizade, né? Quem que são os verdadeiros amigos, né? Aquele que cobra ele para ele acordar cedo, para ele comer bem, ou aquele amigo que quer que ele volte para jogar pelado no Rio de Janeiro, né? E querendo ou não, isso faz parte da cultura do futebol brasileiro, mas como jogador, tecnicamente, é muito bom. Sabe finalizar, domina bem a bola, vai para cima. Infelizmente criou esse ranço aí com ele, né? Uma história e ficou. Aí eu tava. Vamos aproveitar que tá o Yuri, tá quase metade do meio de campo do ano passado aqui, que começou tão bem, eu já discuti isso com o Yuri. E até estava falando para o Packer, Yuri, sobre o papo que eu tive com o Márcio, que uma das coisas que ele disse assim, porra, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria deixado o Packer ir embora. E aí ele também fala da tua perda, da lesão do Jansen, que é um cara importante que está saindo agora também, e da doença do Carlos Alberto, né? E aí vem galera para repor, e um dos caras que vem para repor é o canhoto, meu Deus, vou esquecer o nome dele, que veio para jogar na meia e que a torcida pegou no pé porque errou o passe e saiu com o Yuri. Zotti. O Totti, que eu achava bom de bola também, tanto que no final melhora. Aí eu vou começar a falar uma coisa contigo. Tu pensaste nisso? A proposta era muito boa. O Yuri tentou te convencer a ficar. Cara, na verdade, assim, o Yuri, quando eu até comentei com ele, ele tem a visão, né, como nós atletas, assim, né? Ele disse, cara, eu quero muito que tu fique, né? Porque para nos ajudar, o nosso time tá bem, mas eu tenho que ver também o teu lado, né? O teu lado familiar, o teu lado pessoal, né? O que vai acrescentar na tua vida. Acho que cada um dentro daquela situação, de uma proposta que tem em mãos, sabe o que é melhor naquele momento. E eu me via como um jogador no Remo também, que tinham outras opções, assim, sabe? Tipo, tinha o Garré, tinha inclusive o Zotti, tinha a possibilidade do Eduardo, estava chegando também, tinha o Carlos Alberto, que fazia a meia. Então eu pensei, cara, eu não vou prejudicar o clube, no meu ponto de vista, entendeu? E aí eu acabo aceitando a proposta, vou para lá, com certeza não fui assim, tipo, 100%, aquela coisa. Fica aquilo, né? Pô, e se eu ficasse? E se, né, a gente continuasse? E se vem um acesso? Enfim. Mas naquele momento a decisão foi aquela, né? E como eu digo, assim, é difícil falar em arrependimento, porque depois eu tive uma experiência muito boa lá também, né? Tive a Outro lugar oportunidade lindo. jogar de vida também, de jogar ali as eliminatórias da Champions League, fazer gol logo na estreia, numa competição dessa. É isso que eu ia te perguntar. Isso foi uma das coisas que brilhou teu olho? Foi bastante, porque inclusive a gente ali acabou jogando, foram 6 jogos, né, internacionais, né? A gente jogou em Hamburgo, a gente jogou contra o campeão da Hungria e fomos jogar contra o campeão do Cazaquistão, que era o Astana, tipo, um time que estava jogando agora contra o Manchester United na Liga Europa, né, que eles entraram. E Yuri, e tu jogando no. Como é? No, eu vou fazer a sacanagem. O cara jogando em Hamburgo, né, jogando em Roma, e o Remo jogando em, sei lá, onde é que vocês. Luverdense, Luca do Rio Verde. Porra, tá, olha aí, o cara te deixou Não, que Luca do Rio Verde eu sei que é legal, não tô falando mal de ninguém, não. Falando das viagens. Mas é longe, né? Falando das viagens. É isso, eu Pois estou é, para falando do nós, caminho para para quem. chegar lá, não da cidade. E aí, Yuri, mas assim, tu sabias que isso poderia acontecer mesmo com a reposição? Tu imaginou que o encaixe ia ser perdido? Porque o Márcio deixou isso claro para mim. Os jogadores que chegaram ali, né, são características totalmente diferentes, né? O Parker, ele O Totti talvez mesmo.
ok, canhoto, mas o Totti lembra um pouco mais o Parker, um pouquinho mais de... mais parecido, mas o Parker, ele conseguia fazer isso que o Totti faz, mas também chegar na frente para finalizar, né? mais dinâmico. Mais dinâmico. Não, talvez mais dinâmico, mas o Parker ele conseguia fazer esse vai e vem, né? Conseguia ir e voltar, né? Fazer isso. Não era tão. Não jogava tanto do meu lado, mas sempre estava do meu lado, sabe? E a gente se entendia bem também. Ele não te sobrecarregava. O Parker ajudava muito, cara. O Parker ajudava muito. E ele tinha uma leitura boa de jogo também na questão de sair do meio para fazer a ponta quando o ponta entrava para dentro, sabe? Que é a história do Carlos Alberto que tu estava falando. Eu estava falando com ele que ali, eu digo assim, não é em relação a quem que era melhor ou quem que não era melhor, mas as características se completaram, né? Quando eu falava, a gente tinha situação no jogo que eu falava para ele, a gente só se olhava e já se entendia, pô. E o Yuri tinha hora, pô, começava o jogo, agarrava 2, 3 passes, ele já olhava para mim, ei, toca curto, joga aqui, se tiver que jogar para trás, joga para trás, pega confiança e vai de novo, entendeu? E isso é importante, porque então a gente criou essa sintonia, né? Por isso que a gente muito falou. Rápido, né? Muito rápido. Ele pediu qual foi o momento que a gente criou, né? Essa sintonia, que o time começou a jogar assim, porque no Paraense não estava desse jeito. Falei para ele que eu acho que tem muito relacionado à confiança também, né? Depois que a gente conquistou aquele título, né? Até comentei que a torcida, inclusive, veio lá, né? Nos agradeceu pelo título, porque falou que na hora de cobrar, eles iam cobrar, mas na hora também de reconhecer que o time correu, honrou a camisa, a gente fez aquilo. E para a Série C, então, veio aquela confiança, que foi uma semana, né? Uma semana depois era a nossa estreia na Série C, a gente ganha o jogo em casa de 1-0, estádio lotado de novo, a torcida abraça o time. E outra coisa que chama muita atenção, tinha jogo que a nossa defesa jogava na linha de meio de campo. Não sei se tu lembra disso, Gil. Tinha hora que a gente não voltava. Chegava 5 metros depois do meio de campo, a gente já recuperava a bola e já estava atacando os caras de novo. Então, foi ali um momento que estava bem mesmo. Os dois causavam alguns mini ataques no coração de alguns torcedores amigos meus que mandavam mensagem para mim. Mini ataques. Fred, São Marcão, aquelas coisas dele, davam os ataquezinhos no coração, dava. Os amigos que nós jogava muito em cima, cara. Nós tava num nível de confiança muito alto. Eu acho que assim, também, né? O Marcão e o Fred fizeram um gol. Não, eu sei, perfeito. É que o torcedor do Remo não estava acostumado, papai. Então, né, dava os ataques. Eu queria falar duas coisas. O Pater disse que aquele gol não foi teu, tá, da final. Que lógico que não, aquele gol foi nosso, pô, do grupo ali, tá louco? Aquele gol ali foi absurdo. Chutou aleatoriamente, ela pegou o efeito maluco e entrou. Eu tive que correr 60 metros para ir comemorar o gol com ele, cara. Tão longe que aquela bola. Que isso, cara. Eu acho que ele tentou cruzar, né? Mas, eu fui jogar pro menino ali da Bahia, como é que é o nome dele? O Canhoto? Canhoto? Esqueci o nome dele agora, cara. Mário Sérgio. Mário Sérgio, pô, lógico, Mário Sérgio. Acho que ele assustou o goleiro. Cara. E a segunda coisa, vocês falando da movimentação, me pareceu que o Remo deu um azar. Vou tentar explicar para vocês concordarem ou discordarem de mim. Não foi a ausência do Packer, a saída do Packer, tá? Foi a saída do Packer e a perda do Carlos Alberto, logo que quase ao mesmo tempo, justamente por esse entendimento e movimentação que já estava certinha e que para ter de novo com 2 novos jogadores demanda mais tempo. Pode ser isso? E aí o Remo deu uma perdida nesse balanço. Ou eu estou falando uma bobagem homérica? O que é bem capaz. Não, eu acho que é isso também, mas a gente teve alguns jogadores que a gente não conseguiu manter o nível de atuação que vinha mantendo, né? Acho que alguns jogadores, a gente não conseguiu manter, é difícil mesmo você fazer 20 jogos iguais, 15 jogos iguais, e as outras equipes também começaram a colocar a gente ali, e a gente não teve reposição também, né? A gente tinha uma briga, a gente não tinha uma briga dentro do grupo assim de tá jogando mal hoje, eu posso colocar esse, tá jogando Parker mal hoje e eu posso colocar aquele, porque a maioria começou a se machucar
E a gente não tinha reposição, e aí não tinha muito o que fazer. Chega meio fora de forma, ainda fora de tempo, não é uma crítica, é só uma constatação. Ele tá voltando de operação, né? É difícil, né? E já chegou e ele já chegou já, o Eduardo tal, tem que jogar e tal, e não é assim, né? Não é fácil, né, cara? É complicado, mas eu acho que a gente fez uma grande campanha, cara. Infelizmente, nunca aconteceu isso daí. 4 times fizeram no mesmo número de pontos. 28, se eu não me engano. 28 pontos, cara. Eu acho que aí é o problema. A grande campanha virou uma grande frustração. Eu estou falando demais. Para a torcida, porque assim, é o que eu estava falando com o Pac. No início do campeonato, ninguém imaginava nem perto disso, era brigar para não cair. Eu lembro muito bem disso. Porque o campeonato, como eu falei, vinha aos trancos e barrancos, ainda se acertando. O início é muito acima do esperado, muito acima, não só nos resultados, mas no jogo virou uma brincadeira. Olha aí o toque, não sei o que, ficava tirando onda. Depois teve a oscilação e teve todas as faltas de sorte que aconteceu. Isso é uma coisa também, isso é uma coisa que vale salientar. Uma coisa também é você jogar sendo um azarão. E depois foi totalmente ao contrário, você jogar sendo um dos caras. O time grande e tal. Então isso aí faz diferença. Inclusive, muita gente do lado que a gente tinha, né? Alguns amigos também, todo mundo falava que todo mundo queria evitar o Remo. Já era conversa entre eles, tipo, porque já davam a gente praticamente como classificado e comentavam, né? Tem que evitar o Remo daquele lado, porque se veio, né, com aquilo que a gente fala, somando resultado com um bom desempenho, né? Não era só uma vitória, exatamente. Mas é isso aí. Yuri, assim, eu vou falar agora desse ano. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo, participando com a gente até o fim. Mas como você hoje está no Caxias, futuro campeão gaúcho, até porque eu preciso... O Parque, inclusive, jogou aqui. Jogou não. Tem muita moral aqui. Não, agora eu vou deixar vocês aí à vontade. Só passei para dar um alô no Parker aí, para mandar um alô para a nossa torcida também aí, para os azulinos de Belém. Dizer que eu estou na torcida aí, o campeonato está voltando agora. Depois tem uma Série C, com certeza vai vir time forte. O Mazola, ele é um bom treinador, já trabalhei com ele também, treina muito forte. É pancada, é todo dia firme. Ele te ligou? Não falei com ele. Mas é um grande profissional e eu tô vendo que tá chegando bons jogadores. Passei só para dar um alô pro Parker aí. O Meia é bom? O Meia é bom, ele dá conta do recado, o Meia? Que isso, o Meia é sensacional. Eu ia falar um negócio, até lembrei agora, na questão de liderança. Que existem lideranças diferentes, né? Às vezes são várias lideranças, né? E a liderança do Parker é uma liderança muito sutil. Ele lidera de uma maneira que consegue agregar todo mundo junto, sabe? E isso é uma coisa legal, porque às vezes o Parker percebe muito quem está destoando muito fora do grupo, ou que está muito acima, sabe? O Parker consegue trazer o cara para junto do grupo, para dar uma nivelada, e isso é importante ter um cara como esse dentro do grupo. Obrigado pela palavra. Eu aproveito o embalo porque tu pode confirmar isso com o Alexandre, que fez o gol do título. Ele estava no momento lá um pouco meio assim, porque não vinha jogando como titular, fazendo boas atuações, mas estava entrando, enfim. E um dia eu cheguei para ele, na semana ali que eu vi que ele estava meio cabisbaixo mesmo assim, eu falei para ele: irmão, vai fazer o gol do título. Tu vai fazer o gol. Grava isso. Ele me falou depois, porque depois na Série C eu não consegui fazer isso com ele, entendeu? Porque ele foi para o banco e não conseguiu se recuperar, sabe? E isso é uma frustração que eu tenho, porque a gente não conseguiu trazer aquele Alexandre de novo, como você fez ali no estadual. Agora, né, cara? Inclusive, ele é muito bom jogador. Não, ele quase veio para cá. Ele tá no Brusque. Ai, meu... de péssima memória. Péssima memória mesmo. Mas que ele tá jogando muito, tá? Ele é um bom jogador. E com certeza aí ele vai ter ainda uma carreira brilhante aí, cara. Eu também acho. E não tem jogador igual ele, de ir pra cima contra um, de
quer fazer gol é difícil. Mas só um abraço para vocês, para o canal, deixar vocês aí à vontade. Minha participação é mínima para deixar o nosso maestro falar mais. Isso. Sua participação nunca é mínima, meu amigo. Sua participação nunca é mínima, Capita. Obrigado, meu Parque. E boa sorte para vocês aí, tá? Valeu. Para vocês também. Para nós, né? Porque eu sou leão, né? Valeu. Valeu. Obrigado. Falou. Tchau. Capita. Quiser... pronto. Pac, assim, eu só queria falar contigo o seguinte, aí tu volta, tá? A torcida fica feliz, mas meio que fica assim, porra, então por que foi, por que voltou? Essa tua volta tem um pouco disso que tu me falou, desse papo com o Yuri, do e se, e agora tu vai dizer, não tem mais e se, ou eu vou tentar ir até o fim, subir esse clube, ou não vou conseguir, mas eu não vou ficar no si. É isso, foi essa volta. E foi a chegada da nova diretoria contigo, tu ligou, como é que foi essa volta? Cara, na verdade, assim, quando eu saí, eu não, em momento algum me desliguei do clube. Cara, acompanhando jogos, acompanhando redes sociais, acompanhando tudo que acontecia no clube. Até, inclusive, minha esposa uma hora falou, tu tá aqui, mas não tá aqui, né? Porque tua cabeça, tu fica lá, né? Pô, e se tivesse ficado? Se tivesse subido? E se tivesse, sabe? Exatamente, quase como uma frustração, sabe? E aí a gente chegou, mantendo sempre contato aqui com o pessoal também, porque essa diretoria, né? Eu não tenho nada a dizer desde o ano passado e o que eu venho passando esse ano nesse clube, o que aconteceu antes, histórias que, né, que se escuta do Clube do Remo. Eu não vivenciei nada disso porque o que eu vivenciei aqui é um clube que está muito organizado, procurando deixar das melhores condições, né, de trabalho para o grupo, para o clube, para conquistar aí os objetivos que eles vêm colocando sempre, né, na meta, que são aí o título, né, do estadual, o acesso, enfim. E realmente esse si, cara, influenciou demais, porque, cara, eu fiquei aqui, gostei do lugar, me dei bem com a torcida, com o clube, porque, assim, tem clubes que tu se identifica. Isso é natural na nossa carreira. Já são aí mais de 17 anos aí que eu tô como profissional e tu pontua os clubes que realmente tu se identificou, porque não é só tu representar, jogar, e tem lugares que a recepção, a tua família se sente bem. E aqui aconteceu, a minha família se envolveu de um jeito, cara. Meus tios, meu pai veio ano passado, né, quando a gente foi campeão, entrou dentro do campo, deu entrevista na rádio, eu não estava entendendo nada. Eu olho pro lado, ele dentro do campo dando entrevista, tipo, falei, o que ele tá fazendo aqui? Minha família organizando para pegar voo para vir para cá. Então esse ano veio meu tio, minha tia, todo mundo, boné, camisa do Remo, todo mundo lá na família. Então, sabe, isso teve uma identificação muito grande comigo. Então, quando apareceu essa possibilidade real de volta, eu olhei assim para minha esposa e falei, ó, eu sei que tu vai me achar meio louco, né? Que tava lá, saí, agora vamos voltar depois de 6 meses. Mas ela falou, ó, o importante é que tu esteja onde tu se sinta bem, né? Porque a tua carreira também, a gente sabe que não é para tua vida toda. Os objetivos que tu tem, né, na tua carreira, tu tem que estar no lugar certo para alcançá-los. E o meu objetivo é aqui, cara, é o Clube do Remo, é conseguir esse acesso, cara, eu quero demais isso. Eu falo para todo mundo que está passando do rival do Paysandu, mas do Remo, que as portas do Remo estão se abrindo um pouco mais para o canal, mas já se abriram do Paysandu. Eu digo, cara, vocês não têm a ideia do que vai ser um acesso e o quão vocês vão ficar marcados. Paulo, mas é pouco. Não é pouco, irmão, é o momento. Exato. Esse é o momento, sair do limbo, tá? Exato. Sai do limbo. Depois é outra coisa. Eu fiquei muito feliz, eu acho que a torcida vai ficar muito feliz de ouvir isso, da identificação, do gostar de estar aqui, também porque o clube honra. Eu queria te botar numa meia sinuca de bico. Meia. Eu vi tu falando na entrevista coletiva que tu deste, assim, que a galera te perguntou do teu posicionamento, se dava para tu jogar com o Eduardo e tal, blá, blá, blá. Eu vou te fazer um outro tipo de pergunta, porque nessa